bom o vídeo, seria da hora um sobre como desconjuração é subestimado. Próximo vídeo, desconjuração é subestimada? Faz um vídeo do quão subestimado é desconjuração. Haha, quebra de expectativa. Esse é o tema do vídeo. Ordem Paranormal Desconjuração é possivelmente a temporada mais polêmica de toda a série. E eu sinto que a maioria vai concordar comigo nisso. Todo mundo que você pergunta sobre desconjuração nunca tem uma opinião simples. É sempre um mega textão explicando como que a pessoa se sente sobre a temporada. E eu sinto que isso é por grande parte da recepção negativa que ela teve quando saiu. Essa foi a primeira temporada em que o fandom realmente percebeu: peraí, a gente pode criticar isso aqui da mesma forma que qualquer outra coisa. E então surgiu crítica de tudo quanto é lugar, pra lá e pra cá, algumas boas, outras ruins, igual qualquer outro fandom na internet. Mas o tempo passou e já fazem 3 anos desde que Desconjuração lançou pela primeira vez. E agora muitas pessoas estão tendo a coragem de falar: ei, calma aí, na verdade eu gosto muito dessa temporada. O que é comum, isso acontece com a maioria das coisas que são criticadas na internet. Mas isso causa um efeito interessante. Como eu disse antes, absolutamente ninguém tem uma opinião simples nessa temporada. O pessoal que gosta tem bastante coisa para reclamar, e o pessoal que não gosta reconhece que essa temporada teve uns momentos bem legais. Então é seguro afirmar que essa temporada é bastante divisiva na comunidade, e eu acho que o motivo disso tudo vem de como ela quebrou as expectativas de todos que assistiram. Ela introduziu conceitos que iriam definir o futuro do universo, estabeleceu um antagonista definitivo para a saga, e foi muito, mas muito brutal. Então, se você se interessa por esse assunto assim como eu, me acompanhe nesse vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre o que eu acho da temporada mais polêmica de todo o Ordem, como ela tinha expectativas enormes em cima dela, como essas expectativas acabaram afetando a qualidade dela, e como ela conseguiu construir uma identidade nova para a franquia, mesmo com todos esses contratempos. Isso é como Desconjuração quebrou expectativas. Mas antes de nós falarmos sobre expectativas quebradas, eu acho que é bom nós estabelecermos quais eram as expectativas para começo de conversa. O ano é 2020, O Segredo na Floresta acabou de encerrar e Ordem Paranormal nunca teve tanto sucesso antes. A popularidade de OSNF foi tão grande que transformou o que antes era apenas uma livezinha de RPG casual em literalmente o evento principal do canal do Cellbit. O último episódio conseguindo pegar um pico de mais de 60 mil pessoas assistindo. Na moral, isso é insano. E a atenção era justificada. O Segredo na Floresta foi uma melhoria enorme da primeira temporada, e eu não consigo pensar em uma coisa que ela fez que foi pior que Iniciação. Então a SNF virou basicamente o ápice de Ordem Paranormal pro fandom na época. Ele nos proporcionou nossos primeiros momentos emocionais, nos introduziu a personagens que a gente ama até hoje e até chamou a atenção da Dumativa para começarem a trabalhar no que iria se tornar Enigma do Medo. Tá, mas por que eu tô explicando isso? Eu já fiz um vídeo inteiro sobre o quão bom é O Segredo na Floresta. Bem, eu acho que é importante a gente se colocar na cabeça do fandom na época. Todo mundo venerava a OSNF como se fosse a segunda volta de Cristo, e não tinha ninguém que sabia disso mais do que o próprio Cellbit. Você consegue imaginar como deve ser esse sentimento? Ter produzido algo que tanta gente amou, e agora você tem que continuar fazendo isso? E de alguma forma achar um jeito de se superar cada vez mais. E mesmo que você consiga, até quando você vai continuar conseguindo? Isso deve ter sido uma pressão enorme em cima dele, e eu aposto que ainda é. Mas aí chegamos à pergunta: como que você conseguiria superar o seu melhor projeto? O fandom queria mais interações da equipe, mais momentos engraçados, mais cenas emocionais. A gente basicamente queria mais de O Segredo na Floresta. Mas o que a gente recebeu em seguida foi um pouco diferente.
Depois de um tempo de espera, a gente finalmente pôde ver como estava a mais nova temporada de Ordem Paranormal. E já deu pra notar várias mudanças. Ao invés da temporada nos apresentar com um único mistério e deixar nossa equipe para decifrar ele sozinhos, agora a nossa nova equipe vai enfrentar um mistério maior e mais relevante para o universo, mesmo que no começo eles ainda não saibam disso. Em O Segredo na Floresta, a equipe E era apenas mais uma equipe formada pela Ordem composta por novatos que tinham que se virar com os recursos disponíveis em uma cidade minúscula. Já em Desconjuração, eles podem não ser a equipe mais poderosa da Ordem, mas já dá pra sentir como eles são muito mais importantes. Não só isso, mas o Cellbit também tá fazendo muito esforço para expandir esse universo mais do que nunca, trocando os nomes que já eram patenteados por outro universo, fazendo a Ordem passar de uma organização anônima para uma facção com quartel-general próprio, e provavelmente a introdução mais importante, que são os elementos do paranormal, expandindo nosso conhecimento sobre o outro lado e nos apresentando o ato de transcender. E caso isso soe como muita coisa para introduzir em só uma temporada, pode se segurar, porque isso não é nem metade das coisas que foram introduzidas em Desconjuração. Ainda tem o anfitrião, a seita das máscaras, o culto dos scriptas, e como poderia esquecer, o conceito de um marcado. E se você acha que isso é muito, eu tenho que te lembrar que existem dezenas de documentos de backstory que o Cellbit escreveu sobre lugares e personagens que a gente ainda não viu até hoje. O Cellbit ficou maluco, ele escreveu muita coisa. O que, sim, faz o universo parecer mais expansivo do que antes, mas também pode causar alguns problemas que a audiência começou a lentamente perceber com o passar do tempo. Como eu disse antes, essa temporada introduz muita coisa pro universo. E eu não sei se eu me lembro, se eu já mencionei isso num vídeo antes, mas eu sou, muito burro. Metade das coisas que foram introduzidas em Desconjuração passaram direto pela minha cabeça. Eu só fui realmente aprender sobre os elementos do paranormal quando Desconjuração já tinha acabado. Não só isso, mas eu também estava muito confuso sobre a história principal. Eu juro que eu achava que o espreitador e o viajante eram o mesmo monstro, porque ambos estavam perseguindo o Kaiser ao mesmo tempo. E eu não duvido que muita dessa confusão seja por causa da minha, falta de QI, mas eu também acho que tinham jeitos melhores de introduzir alguns conceitos. Será que era realmente necessário fazer dois monstros diferentes perseguirem nossos protagonistas por pura coincidência? E por pura coincidência, esses dois monstros estão na mesma casa que nossos protagonistas visitam depois? Eu não duvido que mais pessoas do fandom também tiveram essas mesmas dúvidas que eu tive, ou até mesmo outras que eu não pensei. Mas sem dúvidas o maior problema que o excesso de informação dessa temporada trouxe foi a falta de uma conexão maior com nossos protagonistas. Quase todo mundo que assistiu essa temporada concorda que a Força D não parece tão próxima quanto a equipe E. Essa mudança de lore e world building na temporada acabou não deixando muito tempo para nós conhecermos os protagonistas em si, que são provavelmente a parte mais importante de um RPG. A gente só conhecia o trio principal da equipe E, então 90% da discussão online sobre qualquer protagonista era majoritariamente sobre eles, enquanto os outros personagens novos não tinham muito tempo para nos cativar. Não só nos cativar, mas também cativar uns aos outros. A Força D não é exatamente uma equipe. Ela é uma junção de 3 grupos diferentes: Equipe E, Equipe Brasa e os membros do orfanato. E ninguém dessas equipes, com talvez exceção do Dante, conseguiu se relacionar muito profundamente com outras equipes. Todos pareciam muito fechados, e quando eles se abriam, geralmente era com personagens que eles já conheciam antes. E o motivo disso tudo se torna aparente quando você percebe que Desconjuração tem 8 protagonistas. E eu entendo a intenção de querer fazer uma temporada maior do que todas as outras, mas eu acho que uma party de 8 jogadores já é um pouco demais, quando um dos maiores pontos fortes da sua série é a conexão íntima entre personagens. Eu odeio ficar comparando os dois, mas em O Segredo na Floresta a gente sabia exatamente o que cada membro da equipe pensava um sobre o outro. A relação deles era muito bem definida. Já em Desconjuração, você consegue com toda certeza me falar o que a Beatrice acha do Arthur? Ou o que o Fernando acha do Dante? As relações não são tão bem definidas quanto eram antes. E isso acontece por causa do excesso de players, que precisam ficar dividindo o tempo de tela com o excesso de exposição e lore que está sendo jogada neles.
Isso tudo sem falar da pressão que a maioria dos jogadores sentiam. Como eu disse antes, as expectativas de O Segredo na Floresta eram enormes e eles estavam todos tentando se destacarem entre si para poder fazer algo tão bom quanto a última temporada. E eu não duvido que até mesmo o Selbit está incluso nisso. Mas, enfim, ainda existem muitos outros problemas que o pessoal tem com Desconjuração, mas em geral, esses parecem ser os maiores. E realmente dá pra entender bastante o porquê alguém talvez não goste dessa temporada. E até mesmo os jogadores em tempos recentes conversam sobre esses defeitos que a temporada teve. E por enquanto a discussão sobre a temporada ficou por isso mesmo. Ela era de longe a temporada mais desgostada do fandom, até mesmo quando Calamidade chegou. Só que aconteceu algo. Uma coisa que iria mudar bastante a opinião popular do fandom. O tempo passou. O ano é 2023 e já fazem 3 anos desde que Desconjuração foi lançado pela primeira vez. Então como que a opinião sobre essa temporada mudou conforme o tempo? Bem, eu acho que a maior mudança que nós tivemos foi justamente a passagem do tempo. A gente conseguiu digerir a temporada com muito mais calma e eu pessoalmente mudei bastante o meu posicionamento sobre ela. Mas antes de eu me aprofundar nisso, eu acho que primeiro nós precisamos falar que nem tudo sobre essa temporada foi completamente odiado. Mais precisamente, a segunda metade de Desconjuração é quando o fandom parece concordar que a temporada melhora bastante e nos entrega alguns dos melhores momentos de toda a série. Isso aconteceu porque os players mudaram sua atitude depois do hiato. Na primeira metade, eles estavam todos preocupados em fazer o próximo Segredo na Floresta, e acabaram não sendo tão naturais na sua interpretação por causa disso. Mas depois da pausa, todos tiveram uma conversa sobre a mudança e é muito perceptível. Muita gente começou a gostar mais de Desconjuração depois dessa mudança do hiato, mas na minha opinião, eu acredito que a gente só estava sendo muito fresco e que Desconjuração sempre foi boa. Deixa eu me explicar melhor. Nesses últimos 3 anos, eu reassisti Desconjuração umas 2 vezes. E nessas 2 vezes que eu reexperienciei a temporada de novo, ela honestamente só ficou melhor no meu olhar. Tudo parecia estar melhor por algum motivo. Eu tava percebendo momentos entre personagens que eu nunca tinha percebido antes, frases impactantes que eu não me lembrava. E eu acho que eu posso dizer com confiança que, em retrospectiva, não tem nada de errado com Desconjuração. Claro, isso não invalida qualquer coisa que eu disse sobre os defeitos da temporada. Todos eles ainda podem ser verdade. Mas vamos ser honestos, galera. Toda temporada de RPG tem seus defeitos. Eu tenho um amigo que acha O Segredo na Floresta a pior temporada de Ordem, só porque ela é muito lenta e as coisas demoram muito pra acontecer. Eu acho que parte do problema de Desconjuração vem muito do que a gente esperava, das nossas expectativas que foram quebradas. Nós queríamos mais interações entre a equipe E, então nós só prestávamos atenção nos personagens quando era a equipe E. Nós queríamos mais momentos tranquilos de interação, como o Eu Nunca, então nós nunca prestamos atenção nas interações em momentos tensos. Nós queríamos mais O Segredo na Floresta, então a gente nunca prestou atenção em Desconjuração. Eu não tô dizendo que a gente fez isso de propósito, longe disso. Nós não sabíamos o que esperar ou como receber essa mudança, o que pode ser sim contado como um defeito. Talvez o Selbit poderia ter nos preparado melhor para essa mudança de foco, mas eu honestamente não acho que é algo tão sério assim. Todo mundo que começa a assistir Ordem hoje em dia não percebe nem metade dos defeitos que a gente apontava antigamente. Eu só acho que a gente estava sendo muito fresco mesmo. Eu realmente acho que você deveria tentar reassistir Desconjuração. Talvez você se surpreenda com o tanto de coisas que você não lembrava. Agora que nós não precisamos focar em entender o universo e as mudanças, a gente pode finalmente prestar atenção no que a temporada realmente tem para oferecer, nas interações entre personagens e muitas outras coisas que eu tenho certeza que a gente deixou passar na época. Desconjuração é muito melhor do que eu me lembrava. Não custa nada tentar dar uma segunda chance, e se você acabar não gostando, tu pode sempre parar de assistir. Essa temporada ainda não é minha favorita. Eu não acho que tá nem no top 3. Mas eu descobri um respeito muito maior do que eu tinha por ela. E quem sabe você também possa descobrir algo parecido, em retrospectiva.
nós podemos ver todas as mudanças que foram causadas justamente por Desconjuração, a gente pode finalmente apreciar o que ela estava tentando fazer, acima de tudo. Estabelecer um universo original com conceitos criativos, conflitos interessantes e com um pouco de terror jogado no meio. Sem Desconjuração não existiria Calamidade, O Segredo na Ilha, Sinés do Outro Lado, Quarentena ou qualquer outra campanha que ainda vai surgir no futuro. Essa temporada conseguiu carregar sozinha o peso de estabelecer tanta coisa, e talvez o certo seria ter espalhado o peso melhor. Talvez o Selbit tenha exagerado com tanto de coisa para introduzir só de uma vez. Mas na minha opinião, não tem nada que torne uma obra mais artística do que os seus próprios defeitos. O fato que você não atingiu o seu ápice, de que você ainda tem muito que aprender, e tá certo que talvez você não acerte de primeira vez, mas honestamente não tem nada mais humano do que errar. A arte é um processo de aprendizado e você nunca vai conseguir aprender tudo. Você pode se remoer sobre isso, deixar isso te desmotivar, mas você também pode se sentir seguro com isso, sabendo que não importa o quanto tu caia, tu pode sempre se levantar e tentar de novo. E tá tudo bem. Eu acho que finalmente eu tenho uma resposta para uma pergunta que eu fiz um tempo atrás. Como você conseguiria superar o seu melhor projeto? O reflexo inicial de qualquer artista seria tentar recapturar a magia que o seu maior projeto tinha. Tentar fazer um O Segredo na Floresta 2. Mas para mim, o melhor a se fazer é tentar capturar um sentimento completamente diferente. O Selbit não poderia replicar o jeito que O Segredo na Floresta nos fez sentir, mas ele consegue nos entregar algo novo, algo que você talvez nem goste tanto quanto o que veio antes, mas talvez abra uma porta para um futuro novo, possibilidades novas, novas chances de poder te marcar, assim como O Segredo na Floresta te marcou. Essa temporada já sofreu muito ódio e recentemente ela tá finalmente recebendo o amor que merece. Pra mim, isso é algo muito legal e eu espero que isso continue acontecendo com outras obras de arte que também foram injustiçadas por serem ousadas demais. Muitas vezes a qualidade de uma obra não é o que faz a gente gostar dela. Isso pode ser uma combinação de muitos fatores. Um deles é o que a gente espera da obra que nós vamos assistir. A gente esperava mais de O Segredo na Floresta, mas o que a gente ganhou foi Desconjuração. E pra mim, isso já é mais do que perfeito. Obrigado por assistir.